Estamos de volta ao nosso Tira Dúvidas da área de Ciências da Natureza, que conta com a participação do professor Vinícius Braz, de Biologia, e da professora Marisa Araújo, de Ciências. Seja muito bem-vinda, professora Marisa. Tudo bem? Tudo bem. Antes de começar com as questões, nós vamos relembrar os temas das aulas da professora Marisa. Conta pra gente, professora, quais foram os temas das suas aulas? Ok, tudo bem, pessoal? Espero que todos estejam bem. Bem, nós trabalhamos, estudamos no quarto ano a evolução da tecnologia, que a gente chama de evolução da tecnologia 1, porque o assunto ele continua em outras aulas, tá? Nós aprendemos também, no quinto ano, constelações e mapas celestes, tá? Que também foi continuidade de um assunto já trabalhado. A gente estudou sobre os planetas, como se forma uma estrela, e também estudamos, depois de a gente ter estudado o olho humano, nós trabalhamos lentes, como que as lentes podem ser utilizadas aí para resolver algumas disfunções visuais. Ótimo, então agora que relembramos os temas das aulas de ciências, vamos às perguntas. Vamos lá. Quarto ano, cite utilidades do petróleo. Ótimo. Sobre o petróleo, eu comentei com vocês na aula que foi uma das grandes descobertas aí da segunda revolução industrial, muito utilizado como combustível, um combustível fóssil, como a gente estudou na aula, e o petróleo, quando ele passa por um processo chamado de destilação fracionada, onde separa-se vários produtos do petróleo. Tá? Vou lembrar o que vocês conhecem muito, a gasolina, que é utilizada como combustível, o óleo diesel, mas também nós temos outros subprodutos. E com eles a gente faz variados tipos de outras substâncias, de objetos que estão no dia a dia de vocês. Asfalto, tintas, ele está presente até no batom, no shampoo, tá? E também, gente, a gente utiliza o petróleo para produzir uma substância que que a gente utiliza muito agora na nossa geração, que é o plástico, tá? E o plástico, nós vamos estudar na próxima aula, que traz bastante impactos ambientais, tá? Mas o petróleo, ele ainda é um combustível fóssil, combustível muito utilizado, apesar de que a gente busca outras fontes de energias que são menos poluentes, Porque o petróleo, ele vai acabar. Você não consegue, o processo demora bilhões de anos, tá? Então a gente busca aí fontes de energias mais renováveis, Vinícius? Como energia solar, eólica, Exatamente. Mas ainda dependemos muito do petróleo ainda, tá? Perfeito. Segundo ano, o que são fito-hormônios? Então, a gente fala aí muito dos hormônios vegetais, hormônios de animal, então. Fito-hormônio é a mesma coisa que hormônio vegetal, só que em vez da gente ficar falando hormônio vegetal e hormônio animal, fica igual parecendo Chaves na hora que ele fica falando dos reinos lá, o que acontece? A gente fala então que são fito-hormônios. E aí só para a gente recapitular aí o que são esses fito-hormônios, eles vão ser então substâncias orgânicas que vão ser então produzidas pela planta, tá? Por tecidos dessa planta aí, e esses tecidos, nessa célula onde vai ser produzida esse hormônio, vai lançar então ou no xilema ou no floema, igual a gente viu, e esse hormônio vai ter o quê? Essa substância vai ter uma atuação em locais diferentes, o que nós chamamos de célula-alvo, por exemplo. A auxina, ela vai ser responsável pelo alongamento celular. Então, o que acontece? E ela é produzida numa célula do meristema apical. O que acontece? Essa célula do meristema apical joga a auxina no xilema, jogou então essa auxina no xilema e vai levar até uma célula lá do caule para fazer esse alongamento caulinar. Olha que interessante. Isso que vai ser a atuação do hormônio. Perfeito. Quinto ano. Por que a Terra é um planeta habitável, professora? Ok. Gente, a Terra, como eu comentei com vocês, ela está numa posição ideal, A distância dela do Sol, que é de 150 milhões de quilômetros, ela é ideal ali para que nós tenhamos água líquida. O fato de a gente ter água líquida,
e uma grande quantidade, né? A gente devia chamar nem planeta Terra, planeta água, né, Vinícius? De tanta água que a De gente tanta tem. água. Então, a questão da água líquida ela é muito importante. A nossa atmosfera também, né, com os gases, aí, nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, né? A nossa atmosfera consegue também fazer aí o efeito estufa e manter uma temperatura adequada para a vida. Nós temos uma camada de ozônio que filtra os raios solares, também evita prejudicar muito a vida na Terra também. Então nós temos diversas condições de temperatura, de pressão, de umidade que são ideais para a vida, ok? Ótimo. Terceiro ano. Qual a importância das bactérias para o ciclo do nitrogênio, professora? Então, Ambos, para ambos. O que acontece? As bactérias, elas Podemos vão responder, ser... gente. Sim, é importantíssimo, igual eu falei no bloco anterior, do processo de nitrificação, do processo de fixação biológica do nitrogênio. São o quê? Bactérias presentes aí no solo que vão fazer esse processo. Vamos assimilar isso, gente. Se eu não tenho, por exemplo, a bactéria que vai estar lá na raiz dessa leguminosa, a planta não vai conseguir fixar o nitrogênio atmosférico, que é um gás que está aí em maior porcentagem na atmosfera. E aí, como que ia ficar? Nós necessitamos do nitrogênio para fazer, como base, por exemplo, de aminoácido, proteína. Então, e aí? Como que ia ficar? Tem que ter a bactéria. E ela não faz isso porque ela quer. Ela não faz isso porque ela quer ajudar a gente, né, Marisa? Isso, ela faz isso como forma de energia. obtenção de energia, porque são bactérias quimiosintetizantes, através dessas reações químicas que acontecem, que a gente já viu isso em aulas anteriores, vai liberar, então, energia como se fosse a nossa respiração celular. Só que nós não fazemos isso precisando de oxigênio. Nós não fazemos isso na presença, não na presença de oxigênio. As bactérias não vão fazer isso precisando de luz, que é para fazer fotossíntese. Elas vão utilizar essa energia, então, para fazer um composto orgânico, a partir do quê? Dessa energia química disponível lá. Desses compostos inorgânicos. Desses compostos. Aí, Além disso, elas vão devolver, depois que a gente usou todo esse nitrogênio, que ela fixou, que transformou em amônia, depois transformou em nitrito, em nitrato, tem uma outra bactéria, então, que vai pegar essa amônia e vai transformá-la em gás nitrogênio de novo para quê? Para que ele retorne para a atmosfera. Vai desitrificar, né? Isso, vai sofrer o processo de desitrificação para voltar para a atmosfera e para continuar o ciclo. Olha a importância. Não, e esses ciclos, eu até comentei já em outros blocos, esses ciclos biogeoquímicos são fundamentais para manter a vida, porque nós dependemos do nitrogênio, dependemos do oxigênio, dependemos do carbono e de diversos outros elementos químicos. Então, ele sendo reciclado, ele garante a continuidade da vida no planeta Terra. Perfeito. Quarto ano. O que foi a primeira revolução industrial? Ok. Nós vamos imaginar aí um cenário na cabeça de vocês, né? Imagine-se o homem do campo, né? Fazendo trabalhos mais manuais, né? Artesanais. Vamos pensar agora num conjunto de transformações, né? Onde vão surgir as fábricas. Nessa fábrica vão ter máquinas e vamos ter, então, operários. Né? Essa revolução começou na Inglaterra, aí no século XVIII, meados do século XVIII até século XIX, e ela culminou na Inglaterra, e principalmente aí com o surgimento do trabalho assalariado nas fábricas. Vocês vão aprender isso muito em história, tá? E foi um conjunto de transformações, não apenas econômicas, mas também sociais, né? Porque aí surge a classe assalariada, nós temos aí o burguês, né, Vinícius? Lembra dos burgueses, né? Que eram os donos das fábricas. E com isso, gente, vão surgir, olha o nome, fábrica, indústria, a produção, né? Você vai pegar a matéria-prima e vai transformá-la em outros produtos, vão produzir máquinas também. Então começa aí a evolução tecnológica, tá? Então isso que é a revolução industrial. E ela contribuiu demais para o desenvolvimento da ciência. Não, e ela continua, né? Teve a primeira, a segunda, a terceira, a quarta revolução industrial. E aí vai indo, porque a partir, igual você falou, né, Marisa? Dessa questão que era tudo feito de forma manual. Sim. E tudo, aí chega lá uma máquina que consegue fazer, que simplesmente você queimar a madeira, ela vai gerar o quê?
força de 10, 20, 100 homens para produzir muito mais. E aí substitui a mão de obra. Substitui a mão de obra do homem. Aí vem o problema social com isso também, né? É todo um conjunto mesmo de aspectos econômicos, sociais e ambientais. Porque começa aí também já a questão ambiental, de usar a natureza como recurso inesgotável, né? Que não é. Exatamente. Né? Isso é uma conversa para longa. É isso mesmo. Vou trabalhar exatamente impactos ambientais na próxima aula. Isso. Então vamos para a próxima. Segundo ano. Quais são os efeitos das auxinas e em que locais elas são produzidas? Então, as auxinas, nós falamos aí um pouquinho delas. Aí quando eu fui falar da questão dos hormônios, o que acontece? Elas vão ser responsáveis, então, pelo alongamento celular. Olha aí, a auxina vai alongar essa célula, né? Ela vai ser responsável também, e a gente até tratou isso na aula, fez aqueles gráficos lá para a gente analisar sobre a concentração de auxina e do crescimento, vai ser responsável pelo crescimento, né, desse caule, pela que a gente chama de dominância apical, né? Isso tudo vai ser o quê? Função das auxinas, além também dela auxiliar no processo de abscisão foliar, que nós já falamos isso no bloco anterior, em conjunto com o ácido abscísico. Ela pode também auxiliar no amadurecimento de frutos, de alguns frutos, como é o caso, né, de frutos parternocárpicos da banana, que é igual eu falei. O que ela vai fazer? Ela vai fazer com que o fruto parternocárpico é um fruto sem semente, né? Igual a banana, ela é feita, a banana é feita, é ótimo. A banana, ela surge através de um ovário não fecundado. Então, por isso que ela não vai possuir a semente. Quando eu coloco, então, tanto a giberelina quanto a auxina, eu consigo fazer esse desenvolvimento. E onde que vai ser produzido as auxinas? Também em meristemas, em caules jovens, tá? Principalmente meristemas jovens, tecidos jovens, né, e apicais, devido à questão dessa dominância apical. Sim. Né? Ela vai ser responsável, vai ser produzida lá. Inclusive, Vinícius, para a gente podar uma planta, para ela crescer para os lados, você deve cortar em cima. Exatamente, fazer a poda. Porque senão a auxina vai ficar mandando ela crescer só para o alto. Se eu quero que ela cresça para os lados, eu corto ali, aí eu estimulo as gemas laterais. As gemas laterais. Isso mesmo, muito interessante, não é? Quinto ano, o que são sistemas ópticos? Ok. Sistemas ópticos são elementos físicos que são capazes de interagir com a luz, tá? Vou citar exemplos aqui, o olho humano, uma superfície polida, os óculos, né? uma lente de microscópio, tá? Então, são esses elementos capazes de interagir com a luz, né, alterando as características da luz, e também envolve aí a formação. Nós temos um objeto e a formação de uma imagem. Ok. Terceiro ano, o que é a fixação do nitrogênio? Então, nós falamos tanto aí do nitrogênio, da importância da bactéria. E o que vai ser, então, essa fixação do nitrogênio? Vou utilizar o quadro para a gente entender como que vai acontecer. Vamos lá. Né? Igual eu tenho falado, ela é feita através de bactérias que vão estar presentes lá nas leguminosas, e isso vai fazer com que esse nitrogênio, então, atmosférico seja convertido em amônia. Então, como que vai ser feito? Eu tenho lá o nitrogênio atmosférico, que é o N2, mas, olha que interessante, lembra quando a gente estava falando, lá, se eu não me engano, no PET 2, mais ou menos, no PET 3, que a gente falou sobre bactéria, reino monera, né, sobre os seres procariontes, e aí a gente falou dessa forma de obtenção de energia, falamos um pouquinho sobre o metabolismo energético. Não é importante para a célula ter íon hidrogênio? Então, quando eu tenho lá H+, olha aqui, que interessante, eu vou ter o quê? Vários íons H+, lá junto naquela região. Esse nitrogênio atmosférico mais esses íons, então, H+, vai formar o quê? NH3, que vai ser a amônia. Então, isso daqui é o processo de fixação biológica do nitrogênio. E aí, é igual eu falei, essa amônia vai lá para o solo, junta com a água
e forma hidróxido de amônio, formou hidróxido de amônio, faz todo aquele processo de nitrificação. Isso daqui, quem faz é a bactéria. Bactéria. Olha que interessante a importância das bactérias. E são presentes em raízes de leguminosas. Perfeito. A química está muito próxima da biologia. É impossível um professor de biologia ou de ciências não gostar de química, porque a química, assim, o nosso organismo, gente, você trabalha com metabolismo biológico, ciclo de Krebs, a gente fica, é lindo. E é enlouquecedor também, né? Mas é isso, muito estudo. Muito. 4º ano. Cite invenções importantes que surgiram durante a Revolução Industrial. Ah, ok. Vou citar aí da primeira, que eu falei, a primeira revolução, né? Meados do século XVIII, século XIX. Uma das mais importantes é a máquina a vapor, Vinícius. Tá? A máquina a vapor, ela impulsionou a indústria têxtil, que produzia o quê? Tecidos. Às vezes uma máquina demorava na produção, era demorada e ainda produzia pouco tecido. Com a máquina a vapor, eu já tinha produção mais rápida e uma quantidade muito maior. E também a locomotiva a vapor aí, que impulsionou também o transporte, né, que antes é feito por barcos, né, a vela e tal. Então, assim, vamos iniciar aí com a máquina a vapor, tá? E a locomotiva a vapor. Depois eu vou falar de outras invenções interessantes, tá? Ok. 2º ano. Por que as auxinas têm efeitos diferentes no caule e na raiz, professor? Então, essa questão das auxinas, sobre o efeito dela nas células do caule e da raiz, igual a gente estava falando na pergunta anterior. Se quero que essa planta, por exemplo, ela cresça para o lado, o que acontece? Podo as gemas apicais dela, ou seja, eu podo em cima dela, por quê? Vai ter, essa auxina tem esse efeito inibidor. Mas por que isso vai acontecer? Devido, então, gente, a uma certa resistência que algumas células do caule vai possuir. E aí a gente tem aquela questão da análise do gráfico. De novo, vou usar o quadro para a gente analisar isso em gráfico, que é até importante quando a gente faz e analisa um gráfico, que cai muito em questão de prova, principalmente no Enem. O que acontece? Se eu tenho um gráfico aqui, esse gráfico aqui, vocês já viram ele na aula. Eu tenho aqui, ó, concentração das auxinas, AIA, e aqui eu tenho a porcentagem do crescimento. O que vai acontecer? Se eu vou precisar, se eu tenho essa primeira curva que eu vejo, olha o crescimento. Eu vou aumentando a quantidade de auxina até que chega um ponto aqui que eu chamo de ponto ótimo. Então, chega o ápice, é ótimo. Então, essa quantidade aqui é perfeita para que essa raiz se desenvolva. Então, aqui eu tenho a raiz, por exemplo. Quando eu aumento essa quantidade de auxina, olha aqui, ó, ela vai ter um efeito inibitório nessa raiz, mas em compensação, no caule, principalmente nas gemas apicais, né, para fazer esse crescimento, ela vai aumentar. Olha a quantidade maior, eu preciso de maior quantidade de auxina, que no caso aqui seria o caule, por exemplo. Para ter esse alongamento dessas células do caule, eu necessito de uma quantidade maior de auxina. Só que um efeito disso vai ser o quê? Essa raiz, então esse crescimento dessa raiz, ele vai o quê? Cessar. Um pouco, ele vai ser mais lento, ela vai começar, não vai ter raízes laterais. Por isso que nós falamos muito da questão da dominância apical que está relacionada com essa porcentagem, com essa concentração da auxina. Porque se eu tenho muita auxina presente, a planta ela não consegue ter crescimento lateral, ela não consegue ter, então, essas ramificações. Excelente. Vamos lá. 5º ano. Por que Vênus é chamado também de estrela d'alva, estrela matutina ou vespertina? Olha, Vênus, apesar de Mercúrio estar mais pertinho do Sol, né? Vênus, ele está, ao mesmo tempo, bem próximo da Terra e também está próximo do Sol. Então, essa combinação aí vai fazer com que ele brilhe muito, Vinícius. Então, ele tem um brilho espetacular. Enquanto as estrelas, elas pulsam, o brilho de Vênus é contínuo, tá?
Então, é exatamente por essa combinação de proximidade do Sol e proximidade da Terra. É uma estrela, né? Que a gente fala de estrela d'alva, que aí você, primeiro que você olha para o céu, você já enxerga, né? Ele está próximo e está pegando aí o brilho do Sol. Então, parece que é uma estrela brilhante. E tá? aí a gente até associa isso, pensa, né? No céu lá, você vê aquela estrela brilhante, linda, todo mundo achando que é estrela. É Vênus, se a gente for lá na mitologia, principalmente na mitologia romana, a deusa do amor, ela era o quê? É Vênus. É Vênus. Aí olha o cenário, como que já vai influenciando a história, o cenário, devido a isso. Não, e Vênus, assim, não dá para viver lá, porque lá a atmosfera é muito densa e lá tem tanto gás carbônico e ar sulfúrico, inclusive, que o efeito estufa lá é tão grande que Vênus fica muito quente, lá chega a mais de 460 graus. Então lá, assim, é muito quente, tá, gente? Tem atmosfera muito densa, não dá para morar em Vênus, tá? É melhor olhar daqui mesmo e olhar só a beleza de Vênus. É isso mesmo. Para você ainda, professora, quarto ano, quem inventou a lâmpada? Será que Vinícius lembra? Vou jogar para você não, Vinícius. Sim, Thomas Edison. Olha! Eu lembro do pica-pau, tá? Muito bem. Thomas Edison, tá? Século XIX, ele inventou a lâmpada incandescente aí, transformava energia elétrica em energia térmica, né? A partir daí começou a iluminar cidades, foi aí uma festa, né? Então é Thomas Edison. Parabéns, Vinícius. Esse desenho também eu queria pegar o Vinícius, eu não consegui. Não conseguiu, não. Ele está muito esperto. Segundo ano, qual a relação entre o etileno e o amadurecimento dos frutos? Gente, o etileno, ele é fantástico. Primeiro que ele é um hormônio gasoso, é gás. Né? Então, ele não vai ser transportado nem pelo xilema e nem pelo floema. Mas aí você me pergunta, como que vai ser o transporte do etileno? Por difusão, célula a célula. E aí, o que acontece? O etileno, ele vai ser responsável por esse amadurecimento desses frutos, porque ele vai se ligar, ele vai interagir principalmente com lipídios, com moléculas orgânicas, tá? Lipídios, alguns carboidratos complexos, como amido, tá? E vai fazer com que esse fruto, então, o que nós chamamos de amadurecimento. O que é esse amadurecimento? Exemplo, você pega uma banana, vai lá, pegou a banana, uma banana verde, ela não vai travar um pouco? Por que vai travar? Ela tem muito amido ainda. O que acontece? O etileno, ele vai interagir então com esse amido e vai fazer essas quebras e vai acontecer vários processos lá, onde esse teor vai diminuir, a fruta vai ficar mais doce. Ela vai interagir com a molécula de clorofila e vai fazer com que essas moléculas de clorofila, então, elas se rompam. Rompendo clorofila, a molécula de clorofila que é verde, o que acontece? Esse fruto, ele vai ficar no quê? Vai mudando de cor, mudando de cor e vai, geralmente a gente tem aí frutos amarelos, vermelhas, por quê? Devido a esse rompimento dessa molécula de... Sim, né? Devido a esse rompimento dessa molécula de clorofila que era predominante, não vai ser mais, e aí a gente sabe que o fruto está amadurecendo, ela vai interagir com lipídios e vai, por exemplo, uma fruta que é muito fibrosa, que tem muitas fibras, ela vai se rompendo essas ligações e essas fibras vão diminuindo e com isso ela consegue ficar mais com uma aparência mais gostosa, com uma textura, consistência. Então tudo isso está relacionado com o etileno. E nós podemos fazer isso em casa, igual eu falei com vocês. O etileno, se você vai lá na feira, comprou uma fruta verde, enrolou ela em um jornal, abafou, enrolou em um jornal, vai produzir etileno. Se você queimar a madeira, né, madeira ou querosene, vai ocorrer a produção de etileno e com essa produção de etileno, esse gás, como ele é transporte e difusão, ele vai fazer esse amadurecimento desse fruto. E foi uma descoberta por acaso, né, Marisa? Sim. Que estava lá nessa queima desse querosene, dessa madeira, próximo de frutas, e aí via que quando queimava, fazia essa queima, amadurecia os frutos. Aí que engraçado, por que eu estou queimando querosene, queimando madeira? Como que a observação é importante na ciência, né? Eu tenho lá, por exemplo, um cacho de banana, estou queimando madeira lá, aí aquela fumaça, depois de um tempo, está amadurecendo essa fruta, aí graças ao etileno.
Professora, a senhora consegue responder rapidinho para nós como é feito o aço? Sim, eu queria só fazer uma correção, que no Tira Dúvidas passado, né, perguntaram para mim qual constelação ficava a estrela polar. E eu falei Ursa Maior, e é Ursa Menor. Tá? Okay. Só corrigindo aqui da aula passada, tá, gente? Na hora a gente se embola. Aço, tá, ok. O aço, ele é feito como uma porcentagem de ferro e uma porcentagem de carbono. Quando eles tiram o ferro lá da natureza, ele tem até 5% de carbono. Eles têm que reduzir isso um pouco, tá? No máximo 1,7. Então, é uma mistura, uma liga, tá certo? O aço é uma liga de ferro com carbono. O aço inoxidável também tem cromo e tem níquel. E com isso ele não oxida. Muito obrigada, professora Marisa, porque chegou a hora de mais um pequeno intervalo. No próximo bloco, teremos a participação dos professores de ciências Bruno Galvão e Marisa Araújo, que continua com a gente. Eu agradeço a presença do professor Vinícius. E você, estudante, fique ligado, a gente já volta.